O caso Deolane Bezerra está sendo tratado aí como perseguição para as irmãs Bezerra, para a família Bezerra ali, após a Deolane ser convidada novamente a voltar para dentro do presídio, após descumprir ali uma medida cautelar, imposta ali pelo juiz, né, após fazer um contrato, um acordo com os advogados da Deolane, pedindo para ela não comentar nada na mídia sobre o caso. E o desabafo da Deolane foi que colocou ela novamente lá dentro, enquanto ela foi lá no fórum fazer as assinaturas para poder conseguir a sua prisão domiciliar. Até aí tudo bem? Pois é, Deolane não tem mais previsão de saída. A essa altura do campeonato pode ser que ela não consiga um HC e vai ficar lá na cadeia, provavelmente até o fim das investigações, se não constar nada. E pode ser que seja um exagero por parte da polícia, já que a Deolane estava com alguma coisa engasgada na garganta ali para falar. E poderia sim relevar aquilo dali, dar só uma advertência para a doutora, no caso uma advertência verbal, que teria várias outras maneiras da polícia atuar ali diante daquela situação da Deolane. Só que preferiram levar de volta ela para a cadeia. Pois é, galera. E quem fala melhor sobre o caso é o advogado criminalista Auri Lopes. Sim, ele já tinha comentado antes sobre o assunto, mas comentou aí novamente. Olha só o que ele diz, confere aí. Olá, pessoal. Atendendo a pedidos, parei de trabalhar para vir aqui para analisar então essa questão, o que houve com a Deolane. Isso já está virando quase que uma série de Netflix, né? Free Deolane. Vamos lá. O que eu consegui apurar lendo as notícias? Ai, prof, o senhor não leu a decisão. Claro, porra, se a decisão é sigilosa, ninguém teve acesso ainda. Se alguém tiver, me manda que eu vou ler. Mas todas as notícias convergem no mesmo sentido, de que ela foi no fórum para, enfim, ser intimada, certificada das condições, etc e tal, e foi dado ali a voz de prisão, cumprida uma decisão judicial, então é uma decisão judicial, porque ela teria descumprido as medidas cautelares diversas. Especificamente o que a mídia tem falado é que ela teria se manifestado quando saiu da cadeia, e aí violou uma das condições. Então vamos lá muito rapidamente. Quando ela foi solta, se aplicou o artigo 318-A pela questão de ser mãe, mais as condições 319, que entrou monitoramento, proibição de manter contato com os investigados, recolhimento domiciliar e não se manifestar por redes sociais, imprensa, etc. Teoricamente, ela teria então violado isso porque fez uma manifestação quando saiu do presídio. Primeira coisa, quando uma pessoa é submetida a um regime de medidas cautelares diversas, o artigo 282, parágrafo 4º, vai dizer claramente o seguinte: no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, que não é o caso, poderá. Então aqui vem um detalhe: será que o MP pediu efetivamente a revogação da liberdade provisória mediante cautelares diversas que ela teve? Eu não sei. Será que foi de ofício? Não sei. Se for de ofício é um problema, porque não tem que se revogar de ofício. Mas, vamos lá. Em tese, o juiz pode, diante de uma comunicação de descumprimento, substituir a medida ou as medidas por outras, impor algumas medidas além, em cumulação. Em último caso, diz claramente o parágrafo 4º do artigo 282, em último caso, decretar a prisão preventiva. Aqui, pelo que eu vi, se decretou a preventiva de novo. Será que era caso? Será que era adequado? Será que era proporcional? Será que nós não deveríamos ter observado, e eu sempre bato nisso, no parágrafo 3º do 282, que diz assim, ó: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, quando recebe, então, essa comunicação de que houve descumprimento, deverá intimar a parte para no prazo de 5 dias se manifestar ou para fazer uma audiência. Então vamos lá, o juiz ou o tribunal poderia ter feito uma audiência, ter feito contraditório do parágrafo 3º, para sentar e dizer: Deolane, você fez uma manifestação quando saiu da cadeia, falou isso, postou uma foto, etc. O que houve? Por que você fez isso? Para que ela possa justificar. Porque tem um detalhe: o contraditório é salutar, o contraditório é importante. Vem só a comunicação de que a pessoa descumpriu a cautelar diversa, e aí você vai lá e decreta a preventiva direto, e não houve. Porque às vezes tem uma justificativa para o descumprimento, ou pelo menos uma justificativa para você dizer: bom, o negócio é o seguinte, eu entendo que você falou aquilo no calor da emoção, quando saiu do presídio, fez um desabafo. Até justificável, entendeu? Fez um desabafo, porque ficou presa, porque a tua mãe continuou presa, mas é o seguinte: você não pode fazer isso, eu vou te dar uma chance. Basicamente isso, eu vou te dar mais uma chance. Poderia ter sido dado mais uma chance? Poderia. Poderia ser aplicada uma cautelar diversa mais gravosa, acumulada com aquelas que já tem? Poderia. E o que a lei diz é: em último caso, então, você decreta a preventiva, ou seja, volta para a cadeia. Eu não posso dizer que o tribunal está errado por considerar que foi descumprida a cautelar. Eu não posso dizer que o tribunal está errado ao fazer isso,
Porque a lei diz que em caso de descumprimento poderá acumular medidas ou revogar a liberdade, ou seja, decretar a preventiva, voltar para a preventiva. Eu não posso dizer que está errado. O que eu posso questionar é, será que não foi excessivamente gravoso? Será que não foi desproporcional? Será que não deveria ter sido feito o contraditório prévio do 282, parágrafo 3º, até para reforçar a advertência? Será que não poderia ter se dado mais uma chance? Eu sempre sou adepto de ouvir, eu gosto de ouvir, ou seja, se disseram que você fez isso, eu quero te ouvir para você dizer se você fez, se não fez e qual é a justificativa que você deu. O contraditório é salutar, não foi feito aqui, ela foi direto, então, é considerada revogada a medida, descumprida a medida e revogado o benefício. Será que não se deveria ter feito contraditório? Segundo, será que é proporcional? Será que é adequado? Ela faz um desabafo na saída da cadeia, foi um desabafo, sabe? Será que isso é uma violenta violação das regras, um descumprimento doloso, intencional e, digamos que, significativo de uma cautelar diversa? Se ela tivesse fugido, sabe, se ela tivesse rompido a tornozeleira, mas porque ela fez um desabafo na saída, porque ela publicou uma foto com uma tarja, não sei. Eu acho que foi excessivo, mas eu não estou dizendo que está errada a decisão. A única questão é, será que foi adequada e proporcional? Bom, digam vocês o que vocês acharam.